Durante a minha adolescência, lá no interior de Goiás, a gente tinha um ditado que sempre que a gente via alguma coisa muito baixa, a gente brincava que era mais baixo que bumbum de sapo. Na verdade, hoje, aos meus 41 anos, fazendo análise das matérias que eu tenho que trazer para vocês, eu digo hoje que a sensação moral de quem defende ditaduras cubanas ou outras que o Brasil apoia ultimamente, tem moral mais baixo do que bumbum de sapo. Parece até mentira, mas algumas notícias como esta que eu vou trazer agora são realidade. Cuba, o regime democrático que Lula defende, vende jovens à Rússia para lutar na guerra. É o que diz uma ONG de defesa dos direitos humanos em Cuba. Mas você sabe qual é o lado mais engraçado nessa história? O lado mais engraçado disso tudo é que para esse pessoal da esquerda, esse tipo de ONG de defesa dos direitos humanos não presta. Esse tipo de ONG, é até de extrema direita. Afinal, está criticando o regime de Cuba. Pelo amor de Deus. Vamos analisar a questão aqui. A Fundação para Direitos Humanos em Cuba, uma organização não governamental, fez uma denúncia sobre a participação do regime castrista no envio de jovens para combater ao lado na guerra da Ucrânia. Hugo Achá, diretor da pesquisa da ONG, afirmou que novas evidências apresentadas deixam claro que há pessoal militar cubano atuando dentro dos territórios ocupados na Ucrânia. Essa constatação levanta preocupações e questionamentos sobre o envolvimento do regime de Cuba nesse conflito internacional. Dezenas de milhares de jovens cubanos mortos, feridos, mutilados e desaparecidos são somente uma fonte de lucro para o regime. Será válido trocar as vidas humanas da juventude cubana pelo lucro? Questionou Achá em um vídeo publicado no Twitter. Pois é, você não vai ver esse tipo de editorial tomando aí os grandes jornais fazendo críticas do apoio de Lula ao regime castrista, não. Você não vai ver jornais, grandes editoriais, comentaristas políticos da grande mídia esquerdista falando, que absurdo é tudo isso, vender jovens para irem para a guerra por causa de dinheiro, para manter ditadores no poder, manter os lucros absurdos desses ditadores no poder. Pois é, a esquerda é isso, com moral mais baixo que bumbum de sapo. Bora trazer outra editorial agora, e esse vale a pena a gente fazer uma análise aqui. Não sei se você conhece, esse aqui é o Terra Brasil Notícias, essa aqui é a Nise Yamaguchi, ela apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela é médica e defensora do tratamento precoce, principalmente durante a CPI da Covid. Ela ganhou grande visibilidade, grande importância aí na discussão sobre a questão do tratamento precoce. E aí, esse jornal aqui, ele levanta um ponto que poucas pessoas tinham parado para analisar. Depois da decisão sobre o Deltan Dallagnol, Nise Yamaguchi pode assumir vaga como deputada federal. Vamos entender? O STF, para tirar o Dallagnol com o TSE e impedir que alguém da oposição do PL entrasse na vaga, criou uma costura jurídica onde ele permitiu que alguém do mesmo partido, mesmo que não tivesse cumprido o quociente eleitoral mínimo, possa assumir a vaga. Ou seja, o Rauli, que participava até, estava com o nome nas relações da Odebrecht, era investigado pela Lava Jato, foi o segundo mais votado do Podemos, que era do partido do Deltan Dallagnol, mas não poderia assumir, segundo o TRE, porque não conseguiu
a cotação mínima de 35 mil votos. O STF mudou esse entendimento e diz que os votos do Deltan não são do Deltan, são do partido. E por isso, os votos iriam para o Rauli, que é alinhado com Lula, até participou da listinha da Odebrecht. A grande questão, segundo informações da própria Gazeta do Povo, deixando claro para vocês. Só que aí tem uma outra questão. O STF abriu esse precedente. Vocês lembram do Pablo Marçal? Pois é, o Pablo Marçal concorreu e teve voto pra caramba e ia conseguir a cadeira. Só que o TSE entendeu que ele não deveria receber a cadeira, falou que seu registro de candidatura era ilegítimo e cassou o Pablo Marçal. E aí, adivinha quem era a segunda colocada? Nise Yamaguchi, do PROS, do partido do Pablo Marçal. Só que ela não pôde assumir. Adivinha por quê? Não tinha cumprido o requisito mínimo de votos. E aí a vaga que era do Pablo Marçal foi para o Rogério Correia do PT. Sim, Pablo Marçal perdeu e um deputado do PT pegou a vaga do Pablo Marçal. Só que agora, com base nesse precedente do STF e do Toffoli, a Nise Yamaguchi pode entrar no STF e falar, olha, se com o Deltan e o Rauli pode, por que eu não posso? Vocês entenderam? É lógico, vão inventar uma outra desculpa e não vão dar o mesmo precedente, vão mudar o precedente e vão dar outro entendimento para que a Nise Yamaguchi não entre. Mas você conseguiu entender que por que pode para um e para outro não pode? Questão complexa, não é? Pois é o nosso Brasil. Vamos lá! Olha só, essa matéria aqui é do Correio Brasiliense, a gente tem que falar sobre ela. Teve uma revista, uma reportagem emblemática, tá? Da Vera Magalhães, que é uma jornalista, lembra aquela jornalista que perseguia muito o Bolsonaro, a Vera Magalhães, e o Constantino, Rodrigo Constantino da Jovem Pan. Os dois batendo boca, e o Rodrigo Constantino falou, Vera, e o Foro de São Paulo? Aí a Vera Magalhães, que isso? Nunca existiu o Foro de São Paulo. Isso não existe. Isso é invenção desses bolsonaristas fanáticos malucos. Idas e idas e mais idas da vida. Genocidas e mais idas. E aí já vai. Então, para eles, nunca existiu durante a campanha, enquanto Lula precisava ser eleito, nunca existiu o Foro de São Paulo. E hoje, eis a matéria do Correio Brasiliense para você. Delegações de 23 países de extrema esquerda, tá? Eu complemento aqui o Correio Brasiliense. Confirmaram participação na reunião do Foro de São Paulo que acontece aqui no Brasil. O evento começa no final de junho, em Brasília, e deve ser um dos maiores encontros de organizações de esquerda desde a criação do grupo em 1990. Vocês estão entendendo o quanto a esquerda vem se fortalecendo e articulando e como o Brasil vem se tornando um centro socialista comunista da esquerda para levantar essa ideologia aqui dentro da América do Sul? Ou melhor, da América Latina. América Latina. Você entende o quanto isso gospe na cara desses jornalistas que mentiram para vocês dizendo que o Foro de São Paulo nunca existiu? Aqui, tá nítido para você, só não enxerga quem não quer. Vamos lá. Outra matéria importante, conexão política. Com ou sem Bolsonaro, direita no Brasil seguirá em frente, aponta pesquisa. Diante do iminente julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode e deve levar com certeza, tá? Então não se engane. A ineligibilidade do Bolsonaro é questão de tempo, tá? Questão de tempo. Vai acontecer. Se não for por esse caso, vai ser por outro, mas a esquerda não vai deixar Bolsonaro participar de uma eleição. E vão jogar que depois o nome que Bolsonaro indicar, vão atacá-lo e vão mudar também o posicionamento aí, tá? Então, só para deixar claro, para não sendo pessimista, mas sendo realista, a esquerda tem todo o poder hoje.
Uma pesquisa sobre o futuro da direita no Brasil revelou que a maioria dos eleitores desse campo político está aberta a novas lideranças. O estudo, intitulado Para Onde Vai a Direita, conduzido pelo Instituto Locomotive e pelo IDEA, Instituto de Pesquisa, revelou que 54% dos eleitores que se identificaram com a direita estão receptivos a outras lideranças. Esses eleitores representam os 58 milhões de votos que Bolsonaro recebeu em 2022. Eu já deixei claro para vocês que venha Tarcísio, que venha Zema, que venham outros nomes, serão muito bem-vindos. Agora, a questão que eu sempre disse e vou repetir para vocês. Direita, deixa esse eguinho lerdo de lado e vai se unir. Senão, vai ficar tarde demais. E aí, meu amigo, hora que já for Venezuela, hora que já for igual o regime de Cuba, hora que já for igual o regime da China, da Coreia do Norte, não adianta tentar se unir depois não, que depois vai levar bala no paredão. Você sabe muito bem como o sistema funciona, como o regime funciona. Então está na hora de ter mentalidade e entender que sem união, meu amigo, vai todo mundo para a vala. Isso é triste, mas é a realidade, tá bom? Vamos lá, por fim, mas não menos importante, uma matéria importante que eu trago para vocês aqui. Ficou redundante, mas eu não estou nem aí, tá? Eu falei importante muitas vezes, mas é muito importante mesmo. Sanderson, deputado do Rio Grande do Sul. Ele traz a informação de que mais deputados estão aderindo ao pedido de impeachment que foi protocolado contra Lula. Tinha 48 pedidos, agora mais 2 deputados assinaram, inclusive deputados da base aliada do Lula, ou seja, de partidos que têm ministérios. Mais de 50 parlamentares já assinaram como coautores do pedido de impeachment que apresentamos contra Lula da Silva, que, ao receber o ditador narcoterrorista Nicolás Maduro em solo brasileiro, cometeu crime de responsabilidade passível de abertura de processo de impeachment. Enfim, Lula achou que teria uma vida mais tranquila, achou que ia dominar a oposição bem mais fácil do que está dominando, achou que ia estar alinhadinho com Arthur Lira rapidinho. Nada disso aconteceu. Então, Lula começa já a amargar o peso da oposição sobre ele. E eu garanto para vocês, no começo, todo começo, tem aquilo que a gente chama de lua de mel, ou seja, começa bem. As complicações, os conflitos começam depois desse período. Já deu 6 meses, já vai começar mais conflito ainda. E o conflito é interno dentro do próprio PT, o conflito é externo vindo da oposição, o conflito é externo vindo de outros poderes, como do Congresso Nacional, através do Arthur Lira, e o conflito é do povo. O pobre que fez o L, que esperava picanha, já não está muito feliz com o Lula mais não. Quem é de direita e sabe quem é Lula, não muda de posicionamento. Então, a questão é muito grave ainda para o Lula, tá bom? E vamos ver o que vai dar aí. A gente acredita muito no impeachment. Vamos analisar as cenas do próximo capítulo. Grande abraço, fica com Deus. Espero que você tenha gostado do editorial. Se gostou, coloca nos comentários aqui que o nosso editorial, que os nossos comentários aqui são relevantes para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.